Oi, gente, boa tarde. Demorou, mas chegou. É sexta-feira. Veja o que preparamos nesta edição do NT Sul. Já parou para pensar no quanto uma boa noite de sono faz bem para a saúde? Hoje é o Dia Mundial do Sono e tem reportagem especial sobre esse recurso fundamental do nosso organismo. E os grandes responsáveis pela qualidade do sono da gente seguramente são o travesseiro e um bom colchão. Sociedade Rio Branco começa obras no Caiçara Piscina Tênis Clube. Após processo de incorporação pela sociedade, o antigo clube passa por recuperação geral da estrutura. O objetivo é tornar o Caiçara uma extensão do Rio Branco para sócios de ambos. Hoje é Dia do Consumidor, uma data utilizada pelo varejo para estimular vendas, mas que nasceu para garantir os devidos direitos a quem vai às compras. A gente mostra como o Escritório de Defesa do Consumidor tem trabalhado para isso. Sexta-feira tem Vida Animal no NT Sul e o Edson Salomão traz dicas sobre transporte de animais e histórias de quem foi levar o gato ao veterinário e passou o trabalho. Hoje no quadro Vida Animal eu vou comentar como transportar corretamente seu animal de estimação para uma consulta veterinária. Tem ainda o quadro Semana pelo Mundo. O que você faria se tivesse que fugir de elefantes ou de uma alcateia de hienas? Você vai ver a alternativa curiosa encontrada pelas autoridades do Zimbábue para garantir a segurança das crianças no caminho para a escola. Vamos fazer o NT Sul juntos? Manda a tua mensagem agora mesmo para o nosso WhatsApp 51997697129. Esse número que está aí na telinha. E fique à vontade também para escrever nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira ou então youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira já está no ar. Dia Mundial do Sono é hoje, 15 de março. Um dia para lembrar que dormir é necessário, é importante, mas para garantia de bem-estar e saúde, tem que ser um sono de qualidade. Um soninho tranquilo, profundo, quem não aprecia? E mesmo sabendo, muitas vezes a gente não se dá conta que dormir bem é o combustível para o bom desempenho do nosso corpo, da nossa mente. Enquanto dormimos, muitas coisas acontecem no nosso corpo. Substâncias e hormônios são produzidos e ativados naturalmente, apenas com o corpo em repouso. E entre tantos benefícios, dormir bem reduz o estresse, aumenta a imunidade, melhora o raciocínio, rejuvenesce a pele, controla o apetite e melhora o humor, entre tantos outros bônus. Mas para garantir uma boa noite de sono, não basta fechar os olhos. É importante cuidar alguns detalhes. Pesquisas e estudos apontam que devemos dormir em torno de 8 horas por dia. 1/3 de nossa vida passamos dormindo, em repouso. Divida sua idade por 3 e terá a média de quanto você já dormiu até agora. E os grandes responsáveis pela qualidade do sono da gente seguramente são o travesseiro e um bom colchão. Nessa loja, que trabalha somente com colchões, travesseiros e acessórios, a Bruna, que é consultora, diz que boa parte dos clientes já tem uma certa consciência de que estão adquirindo um acessório auxiliar de bem-estar. A gente começa a investigar o cliente, que tipo de colchão que ele já tem na sua casa, né? E daí a gente pergunta para ele se ele prefere de molas, que é um colchão mais macio, ou um colchão de espumas, que já é mais firme, né? E o próprio cliente já vai nos dizendo se ele tem algum problema, se ele tem alguma dor, algum problema de coluna, que os nossos colchões aqui são todos ortopédicos, né? Então a gente já vai indicar o melhor colchão para esse cliente. Então por isso a gente já pesquisa peso, altura do cliente para ver a densidade correta para o cliente, para ele escolher realmente um colchão que vai ser útil para ele naquele momento, né? E a gente também salienta na hora da venda, né, que é importante tu ter uma noite de sono bem dormida, né, para te passar pelas 5 fases do sono, né? Porque na verdade o que a maioria não sabe é que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Se tu viver em média 70 anos, 20 anos tu vai passar dormindo. Então tu tem que dar uma importância pro teu sono, tu tem que dar uma importância, te dar esse conforto de ter um colchão de qualidade para te dormir bem, né?
E mesmo quando um bom colchão e travesseiro não garantem aquele repouso adequado, o ideal é revisar alguns hábitos e rotinas pessoais. A forma mais tranquila, a forma mais fácil, né, é fazendo um diário do sono, né, onde a pessoa pode escrever num caderno ali a hora que ela vai dormir, né, se ela tem algum despertar noturno, se ela acorda, às vezes tem pessoas que acordam para comer durante a noite, ou se demorou para retornar ao sono, né, para ver se a gente consegue estabelecer um padrão. Diante desse padrão, que é uma forma fácil, né, de fazer, reconhecer, daí a gente vai estabelecer algumas estratégias para promover, aí, no caso, a higiene do sono, né? O que é higiene do sono? É simplesmente a gente tentar restaurar essa função natural de adormecer, de descansar, né? Que é, por exemplo, a gente respeitar a questão da diminuição das luzes, né, no período próximo ali de deitar para dormir, né? Por exemplo, 1 a 2 horas diminuir ali a quantidade das telas, não diminuiria ali a assistir televisão, né? Evitar ver notícias muito preocupantes, que às vezes em jornais, né? Ou coisas que hiperestimulam o cérebro, né? Que também a questão da alimentação, né? Não fazer alimentações muito pesadas durante a noite, né? Isso pode prejudicar o sono. Então a pessoa vai aprendendo a se preparar para dormir. E isso é o primeiro passo para a gente conseguir uma boa qualidade de sono. Uma coisa que a gente vê bastante nos dias de hoje é a alteração do sono nas crianças e adolescentes por causa do uso de telas. É extremamente comum, né, crianças e adolescentes ficarem jogando, né, jogando, que é uma atividade hiperestimulatória, né? E vai passar aí meia-noite, 1 hora, né? Às vezes os pais não conseguem controlar. Isso vai criando desde cedo uma certa alteração dessa rotina e que tende a piorar durante a vida adulta, trazendo aí os prejuízos que a gente sabe que a falta de sono, prejuízos podem acontecer. Isso aí, boas dicas, né, para que todos nós possamos ter boas noites de sono. E nada melhor que uma consciência tranquila, né, acima de tudo, para que a gente possa dormir bem. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul abriu ontem concorrência eletrônica para contratar uma empresa que vai ser responsável por fazer a segunda fase da Rua Coberta. O prazo final para acolhimento das propostas é 15 de abril e o início dos lances vai ser no mesmo dia. O valor estimado para a obra é de mais de R$ 578 mil e o prazo para execução é de 6 meses após a assinatura da ordem de serviço. A segunda etapa consiste na construção de pilares pré-fabricados em concreto, com estrutura de cobertura e telhas metálicas. A obra engloba também instalações de esgoto pluvial, estrutura decorativa em madeira, pintura, construção de calçadas, piso tátil e iluminação. Mas vale a gente lembrar aqui que a primeira etapa, com previsão de término lá em agosto de 2023, ainda não foi concluída. Você acompanhou aqui no NT Sul que a Universidade Luterana do Brasil voltou atrás na decisão de não abrir a turma do curso de odontologia que estava prestes a iniciar. Assim, os 9 acadêmicos que já estavam inscritos tiveram as suas matrículas garantidas e vão poder cursar normalmente as aulas. Em contato com a nossa produção na manhã de hoje, a diretora da UBRA, Adriana Porto, reforçou a informação de que a mantenedora e a reitoria da UBRA autorizaram a matrícula de novos alunos para essa turma de odontologia. Então, quem tiver interesse, ainda pode fazer a sua inscrição até o dia 22 de março, data em que se encerra o processo seletivo do primeiro semestre de 2024. Segundo a universidade, essa vai ser a última turma de odontologia a se formar na UBRA de Cachoeira do Sul. E nós falamos há pouco sobre o Dia do Sono e hoje, 15 de março, também é Dia do Consumidor, uma data utilizada pelo varejo para estimular vendas, mas que nasceu a partir do reconhecimento da necessidade de garantir àqueles que adquirem produtos, que adquirem serviços, os seus devidos direitos. A Lena Caetano foi até o escritório de defesa do consumidor de Cachoeira do Sul para falar um pouquinho sobre isso e também de que forma os consumidores locais, quando necessário, têm acesso a essa assistência.
É isso, Daniel. Em 1983 foi criado o Dia do Consumidor, que é uma data tida por grande parte do comércio como um dia de vendas, de promoção de vendas, de ofertar aos consumidores possibilidades e oportunidades de consumo. Mas junto aos órgãos de defesa do consumidor e junto à mentalidade de grande parte dos consumidores, é um dia de defesa e garantia de direitos de quem compra, de quem adquire, direitos do consumidor. Vamos até o Escritório de Defesa do Consumidor de Cachoeira do Sul para conversar um pouquinho com o Isaac sobre essas diferentes concepções do Dia do Consumidor, né, Isaac? Boa tarde. Boa tarde, Helena. Sim, esse é o Dia do Consumidor, né? Então, foi criado para comemorar e conscientizar a população que tem os direitos dos consumidores garantidos, né? Bom, na verdade, o comércio aproveita esse dia para dar uma alavancada nas vendas, né? Mas tem conotações diferentes, né? Com certeza, o comércio, os varejos, enfim, internet, tem várias promoções que aproveitam esse dia para fazer, né? Vender estoques, enfim. A gente sabe também que, historicamente, essa questão de direitos do consumidor vem lá da década de 1960, né? Lá nos Estados Unidos existe, então, historicamente marcado que o então presidente John Kennedy já falava sobre direitos do consumidor, isso bem precocemente, só depois, lá nos anos 80, que essa data surgiu e que realmente foi tratado com seriedade, né? Pelo comércio, enfim, pelos governos, essa questão de direitos do consumidor. Exatamente, né? Foi lá nos anos 60, lá, que é aquele discurso que todos conhecem, né, famoso do John Kennedy, que também a data de direito do consumidor, Dia do Consumidor, foi por causa desse discurso do John Kennedy. Código de Defesa do Consumidor foi criado lá em 1990. Representou um avanço significativo em toda essa relação, né, Isaac? Com certeza, o Código de Defesa do Consumidor veio para garantir os direitos dos consumidores, né, em todas as relações de consumo e serviços, né? Isaac, como é que está funcionando esta relação dos consumidores com os seus direitos? As pessoas estão buscando esses direitos? Cada vez mais, né, ainda mais depois que, com o avanço da internet, as pessoas conseguem pesquisar e saber os seus direitos, né? Inclusive estudar a lei do direito do consumidor, né? Isso é muito bom, essa informação está mais aberta para a população. Aqui no escritório, como é que tu vislumbra isso aí, a questão de procura? Números, tu pode citar alguma coisa para a gente? A gente está atendendo sempre no início dos anos, assim, em média de 60 pessoas por mês. Depois, mais para o meio do ano, chega até 90 pessoas por mês. E os nossos dados aqui do EDECOM, a gente está em 96% de resolução das demandas, sem precisar judicializar. E o que tipos de demandas o pessoal mais aparece por aqui? Ainda as campeãs são as demandas de telefonia, processamento de dados na internet, enfim. Mas também tem questões de consumos comerciais aqui, locais. Em termos assim de percentuais, são mais demandas locais ou de empresas de fora? Mais de empresas de fora, telefonia, internet, processamento de dados. E isso se justifica porque muitos consumidores, às vezes, quando precisam de algum contato com empresas de telefonia, com empresas que não são locais, né? Às vezes tem aquela coisa, passa de um ramal para outro, né? O pessoal fica horas e horas no telefone e não conta e de repente cai a ligação. E aí o caminho é o EDECOM, porque vocês têm linha direta com essas empresas? Exatamente, a gente tem linhas diretas, são os chamados atendimentos somente a PROCONs, né? Então todas as operadoras de telefonia a gente tem um número direto que não precisa ficar esperando, né, na ligação, diferente do consumidor, que fica às vezes minutos, horas esperando. Páscoa chegando, para a gente finalizar, Isaac, quais são as dicas para quem, de repente, vai comprar mais, vai investir neste período? Sempre tomar cuidado para não pagar metade do dobro, né? Sempre nessas datas, assim, às vezes as empresas sobem o valor para depois vender pela metade do preço. Então tem que tomar cuidado, pesquisa bastante os valores antes de efetuar qualquer transação, né? A dica final para os nossos consumidores, para os nossos telespectadores? Principalmente para aqueles que vão comprar na internet, então, né? Que é um perigo, né? Fica bem atento ali na forma de pagamento, se for emitir boleto, vê ali o recebedor, né? A gente sabe que não existe empresas com CPF, é sempre CNPJ, então fiquem bem atentos. Tá bom. Isaac, obrigada pela participação mais uma vez. Daniel, um pouquinho, então, sobre o Dia do Consumidor, a gente contextualizando aqui com o Isaac. E para você que nos acompanha, alerta, então. O dia é do consumidor, mas o dia também é de alerta, é de cuidado para você não cair em golpes, para você não ficar no prejuízo. Qualquer dúvida, procure o EDECOM ou o escritório ou o PROCON aí da sua cidade, que o pessoal está alerta e aí habilitado para solucionar o seu problema. Volto contigo, Daniel. Muito bom, obrigado, Lena, pelas informações. Fica a dica para a nossa audiência, né? E realmente a gente precisa ter muito cuidado, especialmente naquelas compras feitas pela internet, porque o crime
sempre se especializa, né? A tecnologia vai avançando e o crime adere às tecnologias também. Então a gente realmente precisa ter bastante cuidado para não cair em golpe. E nessas questões aí de consumo, quero fazer uma pergunta para você. Você acha que os seus direitos são respeitados na hora das compras? Nós temos uma enquete aberta lá no nosso Instagram, o @tvcachoeira, nos stories lá do nosso @tvcachoeira. Dá uma passadinha por lá, o que você acha? Seus direitos são respeitados? Ou você acha que não? Existem direitos que não são respeitados na hora em que você faz as suas compras? E se você quiser também, mande a sua mensagem, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. A gente sempre reserva por aqui um espaço para você se expressar, para contar a sua informação. Aí é o WhatsApp, 51997697129. Conto com a sua participação por aqui. E olha, gente, o prazo de entrega do Imposto de Renda 2024, ano calendário 2023, começou hoje de manhã. A expectativa da Receita Federal é que, até o final do prazo, sejam enviadas 43 milhões de declarações. O prazo final da entrega do Imposto de Renda é dia 31 de maio. Quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165 e máxima de 20% do imposto devido. Vale tanto para quem tem imposto a pagar, quanto a quem tem imposto a restituir. Foi publicado na manhã de hoje, pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, a portaria que nomeia 2 novos monitores para integrarem o quadro de servidores e atuarem nas escolas do município. Eles têm prazo de 15 dias para se habilitarem à posse. Como a gente tem mostrado aqui toda semana, o trabalho dos monitores é de fundamental importância. E esse número, infelizmente, ainda é considerado insuficiente para atender às demandas das escolas aqui do município. E agora tem dicas para cuidar da saúde. É pela alimentação que nós obtemos as vitaminas, os minerais essenciais para o nosso corpo. Mas tanto a carência quanto o excesso podem causar danos. E tem muita gente que faz suplementação por conta própria. Cuidado! A suplementação, quando necessária, precisa ser feita conforme a realidade de cada pessoa. Flávia estava se sentindo mais cansada e procurou uma nutricionista. Depois da pandemia eu comecei a me cuidar mais, a ficar mais atenta aos sinais que o corpo dá, né? Porque o corpo dá sinais. E aí eu tenho ido com frequência na nutricionista e médicos, enfim. E isso é muito importante. Então eu fui fazer um exame e descobri que todas as minhas vitaminas estavam muito baixas. A D, a vitamina B12. E aí a minha médica pediu para suplementar. Ela fez o certo. Comprar sem orientação pode não ter efeito. Para ganhar massa muscular, aumentar a imunidade, melhorar o aspecto das unhas e dos cabelos. São dezenas as vitaminas vendidas nas farmácias. Mas para suplementar, é preciso uma análise de cada caso. Não tem nenhum que ele seja assim para todo mundo, né? Que seja geral. Né? Cada um tem as suas sugestões e vou te dizer que alguns pacientes meus, inclusive, não precisam de nenhum, que é a alimentação dá conta, né? Que é a qualidade de vida, enfim, que proporciona também exposição solar, né? Que aí não precisa, inclusive, de uma vitamina D. Né? Então, tem que haver uma grande análise, porque há uma grande possibilidade de erro quando a gente entra numa suplementação de algum polivitamínico ou qualquer outro tipo de suplemento sem ter uma análise de tudo isso, né? As vitaminas são fundamentais, auxiliando os processos metabólicos, a saúde dos ossos, até mesmo a saúde mental. A C e a D, por exemplo, muito usadas pela população, devem seguir uma prescrição adequada. A vitamina C, por exemplo, ela não é tão difícil da gente adquirir na alimentação. Então, se ela for consumida em excesso, quem vai ser o prejudicado possivelmente? O rim, para eliminar todo esse excesso. E aí, todos os dias ele fazendo isso, bom, isso pode gerar uma sobrecarga renal. Vitamina D, da mesma forma. Então, não é todo mundo que tem que tomar vitamina D. Concordo que grande parte da população tem, né? Mas aí precisa, sim, analisar, dosar no sangue para ver realmente qual é a quantidade diária, por quanto tempo vai ser necessário também esse tipo de tratamento, enfim. Então, a gente tem que fazer uma análise de individualidade bioquímica que a gente fala. Escolher produtos de qualidade que atendam aos padrões de segurança e tenham certificação dos órgãos reguladores também é fundamental. Priorizar lojas confiáveis. Se for comprar na internet, compra direto no site daquela marca, né? Não em sites que vendem, né, várias marcas, enfim. Então, isso é bem importante.
Isso aí, a gente precisa cuidar, né? A nossa própria saúde, então a gente precisa ter consciência daquilo que nós estamos ingerindo, né? Se precisamos daquela substância ou não. Você costuma levar os seus pets ao veterinário? E aí, como é que é o comportamento deles no carro? Nem sempre é simples, né? Hoje no quadro Vida Animal, o Edson Salomão fala sobre a importância de planejar bem o transporte do seu bichinho de estimação. E ele conta histórias de transportes de gatos que deram bem errado. A consulta com um médico veterinário é de rotina para quem cria animais, mas infelizmente tem pessoas que ainda não estão cientes de que o transporte de um animal de estimação, principalmente se tratando de felinos, tem que ser muito bem planejado. Aconteceu essa semana, aqui na minha clínica, um caso que um cidadão veio com uma gatinha que ia ser submetida a uma cirurgia, enrolou a gatinha numa toalha, só que a gata não estava acostumada a sair de casa, né? Então, a gata, quando viu o latido de um cachorro de rua, que até avançou nela, ela começou no desespero, se assustou, arranhou o proprietário, mordeu o proprietário e saiu em disparada e entrou para dentro do motor de um carro que estava estacionado próximo à clínica. Primeira coisa, tivemos que descobrir o proprietário do carro. Foi bem complicado até descobrir, mas por sorte era de uma pessoa conhecida e que abriu o motor, ficou um pouquinho ali e disse, vou deixar vocês aí, vocês se virem. Então peguei, era minha funcionária, era funcionário, era um monte de gente em volta e o proprietário desesperado também, porque o gato é difícil de pegar, né? Aí o meu secretário, que tem bastante prática e trabalha tempo comigo, ele tentou com uma laçada, né, com uma cordinha e junto um aparelho especial para captura, tentou pegar e laçá-la pelo pescoço, não teve jeito. Nisso passa uma moto, um escapamento a toda aberto, fez um barulhão, essa gata saiu em disparada, correu 2 quadras e o meu funcionário atrás. Até que ela entrou para baixo de um automóvel de um advogado. Como ele gosta muito de animais e viu que o desespero do meu funcionário correndo, ele se deitou embaixo e foi, conseguiu pegar a gata, e a gata veio com segurança aqui para a clínica, né? Mas tivemos que deixar a cirurgia para tarde, tal era o grau de estresse que esse animal estava. Mas eu relato também que isso aí não é o primeiro caso. Eu vou relatar também que no final do ano passado, uma colega veio transportando tudo certinho, parou meia quadra aqui da clínica, com um gato de estimação, super manso, muito querido o gato, com ela na casa dela. Aí ela tirou da caixinha e veio com o gatinho no colo. Nisso passa um carro com volume alto, aí, com som, essa gatinha se avançou nela, mordeu mão, braço, ela pingava sangue assim, não conseguiu segurar a gatinha. Ela chegou aqui e disse, teu estado aí é de ir para a UPA lá para fazer um curativo, né? A gente fez os primeiros curativos, a gente lavou com água oxigenada e tudo, e a gatinha essa ficou desaparecida 42 dias. Procuramos por tudo, era funcionário, era ela e amigos, todo mundo procurando, colocando no Facebook. Aí, 42 dias depois, ela estava em casa e viu um barulho na porta. Para surpresa dela, ela encontrou a gatinha que chegou na sua residência, que ficava mais de 1,5 km longe aqui da clínica. Então vocês notem que isso aí é uma coisa assim que a gente pode evitar, né? Mesma coisa com os cães. Os cães, muitos proprietários chegam caminhando e o cachorrinho do lado, assim, ó. Nisso o cachorro se assusta, passa um carro, pode ser atropelado, ou passa outro cachorro, pode dar briga. Então a minha recomendação é que as pessoas se preocupem mais com a segurança do seu animal. Por mais manso que seja, o animal está num ambiente estranho. Animal que não está acostumado a andar na rua, qualquer coisa, qualquer barulho para ele é uma ameaça. Então esses animais devem ser transportados com a guia, na coleira, com a peiteira, ou animais de grande porte, mais agressivos,
coloque uma focinheira, porque ele pode morder alguma pessoa, pode morder outro animal. Então nós temos que usar a nossa inteligência para dar mais tranquilidade para o transporte dos animais que vão para uma consulta do médico veterinário. Muito importante também anotar, antes de sair, todos os sintomas que notaram no animal. E de preferência, o proprietário estar junto aqui, porque o médico veterinário receita, escreve na caixinha o remédio, se for o caso, na farmácia veterinária. A presença do proprietário também é um fator que acalma o animal na hora da consulta. Então, pessoal, vamos colaborar com os animais e proporcionar mais tranquilidade para eles e também para a segurança dos que estão na sala de espera na clínica veterinária. Até a próxima. E agora está na hora do recadinho do nosso telespectador, da telespectadora. Você que está de olho na telinha, faz parte também do Telejornal NT Sul. Vá mandando aí o seu recado no nosso WhatsApp, a sua informação, a sua sugestão de reportagem, de entrevista. O WhatsApp é esse que está na telinha, 51997697129. Já vamos aqui para a tela. Olha só, no nosso Facebook, na live do Face, a Neida da Silva Rodrigues está participando e ela conta que ela mora em Porto Alegre, mas está de passeio, está visitando os parentes, né, os familiares aqui em Cachoeira do Sul e estão lá de olho na telinha também. Então ela aproveita para mandar o seu abraço a todos os familiares. Muito obrigado, viu, Neida, pela participação. Tudo de bom para vocês aí, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Aproveitem aí esse encontro de família que certamente faz bem para todo mundo, né? Vamos agora para a tela. O Everton está participando com a gente e o estádio Joaquim Vidal, nada da cobertura do pavilhão e a verba para as cadeiras e para a construção das cabines de rádio, até agora nada, está reclamando aqui o Everton Oliveira. Obrigado, Everton, pela participação. Vamos buscar aí mais informações, né, sobre o Joaquim Vidal, estádio aqui do município de Cachoeira do Sul. Quem mais? Rosane está participando com a gente. Olha aí, ó, mandou um vídeo super fofo pra gente. Meu neto Lucas Gabriel adotou o bezerro para dar mamadeira. Parabéns para vocês aí do NT Sul. Daniel, manda abraços para os telespectadores da Guajuvira. Obrigado, Rosane, pela participação. Mais uma vez aí nosso abraço pro Lucas. Olha só que experiência, né? Ou como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, tá dando aí a mamadeira pro terneirinho, né? Muito bom. Vamos ver mais recadinhos aqui que estão chegando da nossa audiência. A Cláudia Fontoura, essa é a minha neta Emanuela, que está passeando na casa da vovó. Abraços e boa sexta-feira a todos. Obrigado, Cláudia, pela participação. Grande abraço aí para a pequena Emanuela. Bom demais esse encontro, né, da netinha com a vovó. Daqui a pouquinho tem mais recados. Você de casa pode seguir participando, se manifestando, comentando as reportagens e também contando aí a sua informação. A seguir, Sociedade Rio Branco começa obras no Caiçara Piscina Tênis Clube. Após processo de incorporação pela sociedade, antigo clube passa por recuperação geral da estrutura. O objetivo é tornar o Caiçara uma extensão do Rio Branco para sócios de ambos. Tem ainda o quadro Semana pelo Mundo. O que você faria se tivesse que fugir de elefantes ou de uma alcateia de hienas? Você vai ver a alternativa curiosa encontrada pelas autoridades do Zimbábue para garantir a segurança das crianças no caminho para a escola. Nós voltamos já já. NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo, 12h34. Obrigado pela companhia com a gente. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E nesse momento começando aí uma chuvinha fina, uma espécie de garoa, né? Já choveu um pouquinho mais pesado no fim da madrugada, no começo da manhã também. E nesse momento temos aí o céu encoberto com essa chuvinha começando. A boa notícia é que as temperaturas estão baixando. Não estão assim, não dá pra gente dizer que tá frio, né? Nem de longe, mas na comparação das temperaturas máximas de ontem com as temperaturas máximas previstas para hoje, previstas para amanhã, a gente tem aí uma redução entre 5 e 7 graus. Vamos ver então agora a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul. Sexta-feira, o dia já amanheceu chuvoso em Cachoeira do Sul, como era a previsão.
Possibilidade de eventuais aberturas de sol, mas o predomínio vai ser da instabilidade, com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima 23 graus e máxima 28. Sábado ainda vai ter muitas nuvens e a tendência é de que tenha chuva. Há possibilidade de aberturas de sol. Temperatura mínima 24 graus e máxima 30. Domingo segue com a característica dos dias anteriores. Pode ter chuva, já em menor quantidade, e eventuais aberturas de sol. Temperatura mínima 23 graus e máxima 28. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A sexta-feira está sendo marcada pela virada no tempo no Rio Grande do Sul. A instabilidade se espalha sobre todo o território gaúcho. A chuva diminui a sensação de calorão, mas a temperatura ainda segue elevada. Na fronteira oeste, na campanha e no sul, a condição é de muita nebulosidade, chuva e poucas aberturas de sol. No restante do estado, em regiões como a Serra, o Norte, as Missões e a região metropolitana, o sol aparece ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva à tarde. Os maiores volumes de chuva estão previstos para municípios da fronteira oeste. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 28. Na região norte, em Passo Fundo, 32. Em Santa Maria, na região central, 29. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 31 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 27 graus. Hora da gente ver mais recadinhos aqui da nossa audiência. Muito obrigado a você que separa um tempinho para falar com a gente na hora do almoço. Hora de almoço é aquela correria durante a semana, né? Especialmente quem tem filho, em idade escolar, ou as crianças voltando da escola, ou então se preparando para ir para a escola, ou volta para o trabalho, é aquela correria. Então, obrigado mesmo de coração por você separar aí um tempinho para mandar a sua reivindicação, o seu comentário sobre os fatos do dia. E assim nós vamos fazendo o NT Sul, trocando diferentes olhares, né, sobre aquilo que acontece na nossa comunidade, sobre os fatos do dia a dia. Para isso está aqui o Telejornal NT Sul todos os dias. Vou começar aqui pelo Face mais uma vez, facebook.com/TV Cachoeira. A Suzana Hernandes está mandando aqui o seu recadinho. Obrigado, Suzana. A Alessandra Mota Brito também está com a gente. Obrigado aqui a Alessandra. A Sandra Ferreira, o Everson e o Edson são assíduos, né, telespectadores da TV Novo Tempo. Muito obrigado a vocês, uma boa sexta-feira. Agora na telinha os recados de quem participa com a gente por meio do WhatsApp. Destacando, né, pelo WhatsApp, você pode enviar a sua foto, pode mandar o seu áudio também aí falando sobre algum assunto ou um vídeo. Fique à vontade, 51997697129. Vamos ver quem fala com a gente aqui. A Célia Moraes está participando de Rio Claro. A Lola e a Yarin têm um carrinho próprio para transporte de pets, que é bem seguro, igual de bebê, mas menor. Muito bom. Obrigado, Célia, pela participação com a gente. Nós agora há pouquinho tivemos o quadro Vida Animal e o veterinário Edson Salomão contou algumas histórias, né, que deram aí bem errado, de quem pegou aí o seu gatinho para levar ao veterinário, só que o gato fugiu, e aí aquela encrenca, né, para poder capturar o animal, enfim, alguém pode se machucar, como foi o caso mencionado numa das histórias do Salomão. Então é isso, a gente precisa ter esse cuidado. Muito obrigado à nossa telespectadora por trazer aí um dos exemplos, né? Quem mais? Temos aqui um telespectador anônimo destacando o seguinte: será que a vigilância sanitária tem fiscalizado a borracharia próxima ao Horbach? Com aquela quantidade de pneus, certamente deve ser foco de mosquito da dengue. Bom, agradecemos aqui pela participação. É isso, tá chovendo, né? Então a gente tem que ter uma atenção especial. Aí os estabelecimentos comerciais que eventualmente podem ter algum recipiente, algum ponto como esse mencionado, com pneus que possam acumular água, precisam ter uma atenção redobrada, né, para não ter aí a proliferação de mosquitos. Fica a dica, né, para fiscalização. Quem mais? A Sandra está participando com a gente. Peço mais consciência da população cachoeirense com os animais. Muitos abandonos e maus tratos. Obrigado, Sandra, pela participação. Verdade, uma questão de consciência coletiva, né? Mas essa consciência vai se formando aos poucos, né? Um a um. Todos nós precisamos fazer a nossa parte e ter esse cuidado necessário com os animais. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos por aqui. Vá participando, dá tempo ainda, viu? WhatsApp, nossas lives também estão à sua disposição.
Sexta-feira chegou e você já sabe, né? Hoje é dia do quadro Semana pelo Mundo. O que você faria se tivesse que fugir de elefantes, subir na primeira árvore e se tivesse que fugir de uma alcateia de hienas? Você vai ver uma alternativa curiosa encontrada pelas autoridades do Zimbábue, na África, para garantir a segurança das crianças no caminho para a escola. Olha só. Fugir de elefantes ou de uma alcateia de hienas no caminho para a escola não é um desafio incomum para as crianças que moram perto de uma reserva natural no noroeste do Zimbábue. Animais selvagens já mataram 50 pessoas e feriram outras 85 no país africano no ano passado, e os elefantes estão entre os mais perigosos. Para diminuir os riscos da exposição de crianças a esses animais, as autoridades do parque encontraram uma solução curiosa: o uso de bicicletas. As cerca de 100 crianças que receberam as bicicletas conseguem agora sair de casa mais tarde e, assim, evitar o período da madrugada, quando os animais estão mais ativos. O projeto foi idealizado pela Autoridade de Parques Nacionais, Zimparks, e pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal. A expectativa é que isso reduza as tensões entre o parque e as comunidades agrícolas mais próximas. A Itália anunciou uma multa à rede social chinesa TikTok de mais de 10 milhões de euros, o equivalente a 54 milhões de reais. A multa é pela falta de controle de conteúdos que deixa os menores sem proteção adequada. As autoridades informaram em um comunicado que a empresa não aplicou mecanismos adequados para monitorar os conteúdos publicados na plataforma e, em particular, aqueles que podem ameaçar a segurança dos menores e pessoas vulneráveis. O Congresso americano aprovou um projeto de lei que pode proibir essa rede social no país. As Nações Unidas vão estabelecer uma ponte aérea entre o Haiti e a vizinha República Dominicana. Com a medida, a ONU quer permitir o fluxo de ajuda humanitária ao Haiti, país afetado por uma grave crise. Partidos políticos e personalidades do Haiti se esforçam para pactuar a composição do Conselho Presidencial de Transição, que substituirá o governo do primeiro-ministro demissionário Ariel Henry. O objetivo é tentar dar alguma estabilidade ao país caribenho. O êxito ou não das novas autoridades vai depender, em grande parte, da capacidade de restabelecer a segurança em um país submetido a poderosos grupos armados. A China tem que acelerar a transição para abandonar o carvão como fonte de energia. É o que afirmou o novo enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Podesta, que prometeu um diálogo aberto com Pequim. A China se comprometeu em reduzir as emissões de gás carbônico do pico em 2030 até alcançar a neutralidade do carbono em 2060. Também prometeu adotar medidas de curto prazo, incluindo que 20% da sua energia seja procedente de fontes alternativas aos combustíveis fósseis. Mas a recuperação posterior à pandemia, com o uso intenso de energia, deixou todas as metas marginalizadas após 2023, segundo apontou um relatório divulgado em fevereiro pelo Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpos da Finlândia. A Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul, que fica no antigo Hospital da Liga, informou hoje pela manhã que está enfrentando instabilidade no serviço de energia elétrica. Por conta disso, o sinal de internet distribuído à rede municipal de saúde está sendo afetado. E isso pode impactar alguns serviços oferecidos à população. Mas a Secretaria garante que, mesmo com essa instabilidade, os atendimentos que já estavam agendados vão ser mantidos. A equipe do setor de manutenção está trabalhando para resolver o problema e restabelecer o serviço de energia o mais rápido possível. E a gente atualiza agora os números da dengue em Cachoeira do Sul. Conforme o painel que mostra os casos no Rio Grande do Sul,
O município contabiliza 39 confirmações para a doença e 166 casos em investigação. Só lembrando que esses números correspondem somente aos testes realizados no Sistema Único de Saúde. Os que são realizados de forma particular, em farmácias, por exemplo, não integram essa contagem. Bom, para combater a proliferação do mosquito, a Secretaria da Saúde segue realizando mutirões pelos bairros da cidade. Ontem foi a vez do Noêmia. A Secretaria Municipal da Saúde executou ontem mais uma etapa da campanha de combate à dengue. As equipes do Departamento de Vigilância em Saúde percorreram 355 imóveis do bairro Noêmia, mobilizando os moradores para a importância da limpeza cautelosa das áreas externas e de evitar o acúmulo de entulhos em suas propriedades. Os agentes de saúde estão pedindo que a população redobre os cuidados no sentido de eliminar os pontos de água parada, incluindo vasos de plantas, assim como a correta higienização dos potes destinados aos animais de estimação. Os moradores estão sendo orientados a adotarem o uso de repelentes e a procurarem um serviço de saúde em caso de algum indício da doença. No bairro Noêmia, a ação das equipes esteve focada na averiguação de piscinas, de chão ou plásticas, caixas d'água e vasilhas alagadas. Houve pontos em que foi necessário o uso imediato de pastilhas para a higienização. Por via de regra, a pulverização de produto específico para extermínio do mosquito é feita pelas equipes do DVS à tardinha e à noite, quando aumenta a circulação dos insetos. Neste mutirão, foram percorridos 16 quarteirões e visitadas 355 propriedades. Destas, 223 foram efetivamente vistoriadas. 132 casas estavam fechadas e, em 6, os moradores não permitiram que os agentes realizassem a vistoria. A campanha de combate à dengue é desenvolvida pela Secretaria Municipal da Saúde através da vigilância epidemiológica com o apoio das Secretarias de Obras, Meio Ambiente e Defesa Civil. Os mutirões acontecem sempre no turno da manhã, das 8 ao meio-dia. Os próximos roteiros incluem o bairro Santo Antônio, no dia 21 de março, o bairro Santa Helena, no dia 4 de abril, novamente o bairro Noêmia, no dia 11 de abril, e o bairro Marina, no dia 18 de abril. A Sociedade Rio Branco já assumiu de fato as instalações do Caiçara Piscina Tênis Clube de Cachoeira do Sul e há cerca de 3 semanas começou a recuperação da estrutura, instalações e área verde do local. Depois que passou por um período para resolver as dívidas ao longo de 17 anos, o Caiçara aceitou proposta de incorporação da Sociedade Rio Branco, que deve restaurar o clube e unificar as duas entidades sociais. O Caiçara tem 67 anos de existência. Há cerca de 3 semanas, a sede do Caiçara Piscina Tênis Clube está assim, um verdadeiro canteiro de obras. As árvores já receberam algum tipo de poda, de manutenção, e em todos os lados a gente vê muita bagunça, digamos assim, mas algo necessário para esta fase de transição. E a gente veio aqui para mostrar para vocês um pouquinho, telespectador da NT Sul, como está essa situação, como está o andamento desta fase de transição e de que maneira a diretoria da Sociedade Rio Branco, que está incorporando, né, toda essa infraestrutura do Caiçara Piscina Tênis Clube, de que maneira está sendo conduzido isso. Paulo Alex Falcão, boa tarde, bem-vindo ao NT Sul mais uma vez. Boa tarde, é uma alegria podermos mostrar o trabalho da Sociedade Rio Branco para manutenção e melhorias no complexo Caiçara, para entregar para os associados, mostrar para as lideranças de Cachoeira do Sul o que nós nos propomos quando alinhamos a incorporação do Caiçara ao patrimônio da Sociedade Rio Branco e também o ingresso dos associados do Caiçara à Sociedade Rio Branco. Então, nesse momento, fazermos a primeira entrega
e as primeiras melhorias que conseguimos. Só para que o telespectador que nos acompanha entenda um pouquinho, muitas pessoas ainda não estão cientes de todo este processo. Eu gostaria que tu resumisse, né, para quem nos acompanha, a essência deste processo, dessa incorporação do Caiçara pela Sociedade Rio Branco. O acerto entre as diretorias e conselho de administração, o Caiçara Piscina Tênis entrega todo o patrimônio à Sociedade Rio Branco, que é um espaço de 1,2 hectares com piscina, edificações, e também a Sociedade Rio Branco acolhe todos os associados do Caiçara Piscina Tênis Clube para o seu quadro como sócio remido, em troca do patrimônio. E o compromisso da Sociedade Rio Branco em fazer toda a manutenção e melhoria no espaço do Caiçara para colocar à disposição dos associados da Sociedade Rio Branco, que então engloba todos os 1.800 da Sociedade Rio Branco e mais todo o grupo que permaneceu nesses últimos 16 anos sócios no Caiçara Piscina Tênis. Paulo, eu acho que é interessante mencionar também que existe uma cláusula contratual, digamos assim, de que em determinado período de tempo, né, que não há, que o Rio Branco não pode se desfazer desse patrimônio também, né, a não ser que seja em algum momento para investimento na própria estrutura do clube, é isso? Isso, a cláusula de empenhorabilidade de 50% do espaço do território do Caiçara por um prazo determinado e a outra metade disponível para que nós possamos lançar mão até em função de garantias em necessidade de alguma linha de crédito para investimento no próprio espaço. Mas a intenção bem clara da diretoria da Sociedade Rio Branco é de manter toda essa estrutura. Nós pensamos na Sociedade Rio Branco no longo prazo. Em 50 anos precisaremos de espaço, certamente estaremos crescendo no número de associados e para isso precisamos também continuar crescendo em estrutura. E por conta disso, guardarmos muito bem toda a história, a trajetória do Caiçara Piscina Tênis para que as futuras gerações saibam da onde surgiu todo o espaço que será disponibilizado. Bom, a gente está aqui na área das piscinas, que o pessoal agora há pouco saiu daqui, mas assim, está em franco processo de recuperação, né? A água estava bastante suja, né? Há cerca de 2 anos não recebia qualquer manutenção e essa é apenas uma das etapas, né? Que no momento é necessária até em função do período de emergência sanitária que a gente está vivenciando, né? Tudo isso, o nosso objetivo primeiro é ter a manutenção adequada de toda a estrutura e com toda a segurança possível e necessária. E uma delas, na avaliação da diretoria, é cuidar da água nesse momento da piscina, para que tenhamos já essa segurança também de saúde. Mas queremos fazer um planejamento de reestruturação. Então a diretoria está tratando disso e o nosso vice de esportes, o Júlio Mafuz, que está coordenando todo o trabalho junto com os gerentes e a equipe da Sociedade Rio Branco. Bom, falou no Júlio Mafuz, o Júlio Mafuz também está aqui, vai conversar com a gente. Júlio, há 3 semanas também tu está com a missão também de coordenar essas equipes de trabalho aqui, né? O que está sendo realizado? Resume um pouquinho para a gente. Bom, basicamente o presidente repassou a minha missão de gerenciar aqui todo esse processo, né, de reforma do Caiçara. A gente conta com uma excelente equipe de colaboradores, né? São eles, na verdade, que tocam isso. A gente passa aqui para dar uma olhada e ver e tomar algumas decisões. Mas a ideia é essa, né? A gente pegou o espaço com muito mato, então a gente fez uma roçada, a gente fez poda em árvores. Nós estamos fazendo esse tratamento na piscina, né? O nosso telespectador aí vai ver que tem algumas espumas em cima, isso é em função justamente dos produtos químicos que nós estamos colocando para deixar a água em condições de uso. A gente fez ajardinamentos, pinturas, estamos reformando a parte elétrica no sentido de cumprir aí a missão dada pelo presidente e da gente entregar esse espaço aos nossos sócios. Júlio, a gente sabe que a temporada 2024 já encerrou, né? Mas vocês já estão trabalhando, agora o foco é essa reestruturação inicial e já
começar a trabalhar em função da temporada 2024-2025, lá no final do ano. Com certeza absoluta, né? A ideia é justamente essa, a gente deixar a piscina em condições, todo esse espaço aqui que vai ser uma área de camping que nós vamos disponibilizar. A gente pretende colocar aqui um espaço de crossfit, de bike spin, investir um pouquinho também na área do beach tênis, para entregar já no final do ano para os sócios da Sociedade Rio Branco esse espaço, um espaço da Sociedade Rio Branco, com a categoria da Sociedade Rio Branco, aquilo que o nosso sócio está acostumado a receber lá em cima. Vai ser um complemento da estrutura que existe lá. Com certeza absoluta, como disse o presidente, a gente está precisando de espaço, né? E a gente tem demandas dos nossos sócios, então em função disso a gente trabalhou dentro desse complexo aqui. Bom, essa estrutura básica está sendo recuperada, né? E existe projeto de uma ampliação, de alguma estrutura além do que já existe? Não, em princípio a gente vai trabalhar com isso que a gente tem, a gente vai ocupar os espaços existentes. Ali atrás a gente tem um espaço para colocar areia e fazer beach tênis, vôlei de areia, uma cancha de futebol de areia, que por exemplo nós não temos lá em cima na Sociedade Rio Branco. Ali onde é um salão de festa que está muito bom ali, a gente vai climatizar, vai colocar crossfit e mais alguns outros equipamentos, mas basicamente sem fazer investimentos pesados nesse momento para não onerar o clube. Presidente, aqui por favor. A gente sabe que tudo isso que vocês estão fazendo é em benefício dos sócios, dos associados, enfim, e tem muita gente curiosa por isso. Por isso, nesse final de semana, um lançamento, digamos, uma prestação de contas do que já foi feito e do que vem por aí. Isso, uma apresentação da estrutura e de tudo o que nós poderemos fazer no futuro para a Sociedade Rio Branco, para os sócios, donos do clube Sociedade Rio Branco. Então, pretendemos, já nesta primeira mostra, ampliar a visão e a percepção das pessoas que lembram, que têm boas recordações do Caiçara e ter um planejamento do que poderá ser feito no futuro. Bom, quando abrir então, digamos, a próxima temporada, né, de verão, já então haverá essa incorporação, unificação, digamos assim, dos dois clubes, essa é a intenção. Isso aí, teremos um clube à disposição dos sócios em Cachoeira do Sul. Sociedade Rio Branco, ela tem uma amplitude, tem um potencial imenso e que nós pretendemos explorar neste próximo ano. Tá bom então, as obras continuam por aqui, né, vão acontecer durante todo o ano seguramente, né, Júlio? Porque tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer, a gente segue aqui com a missão de fazer com que esse espaço seja um espaço tal qual nós temos lá na sede da Sociedade Rio Branco. Então tá. Caiçara Piscina Tênis Clube numa nova fase, numa nova etapa, agora sob os cuidados da Sociedade Rio Branco. E a gente segue acompanhando todos esses trabalhos para informar você que nos acompanha, telespectador do NT Sul. Daniel, eu volto contigo. Muito bom, obrigado Lena pelas informações. Nós vamos agora a mais um bloco aqui com os recadinhos da nossa audiência. Nosso amigo Paulo Freitas está nos acompanhando de Porto Alegre, nossa querida capital gaúcha. E ele diz aqui que mata a saudade dos conterrâneos. Obrigado, viu, Paulo? Vamos aqui para a telinha, mensagens do nosso WhatsApp. Olha só, o Adair faz aqui uma pergunta muito importante. Como está a situação do cemitério? Vão deixar desmoronar tudo para resolver? Ele se refere ao cemitério das Irmandades. Temos nosso familiar que tiraram de lá e até agora não soubemos onde está. Adair, obrigado pela participação. Semana que vem, detalhes sobre isso aqui no NT Sul, tá bom? Quem mais? O Gilvani Zin, chegando a Semana Santa e nós já garantimos o peixe, mas este voltou para a água. Abraços a todos, estamos sempre ligados no NT Sul. Obrigado, Gilvani, pela participação. Boa pescaria aí, viu? Obrigado pela foto. Gabriela, quero mandar um beijo para minha filha Ana Júlia, que já está pronta para ir para a escola de Naneri Pereira. Obrigado, Gabriela, pela participação. Boa aula aí para Ana Júlia. César Neubauer está com a gente. Como está a situação da piscina abandonada da antiga sede campestre da SUC? É um berçário de mosquito, diz aqui o César. Obrigado, César, pela participação. Obrigado a você que interagiu com a gente aqui no Telejornal. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais, especialmente em facebook.com/TV Cachoeira. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, e a gente se encontra no domingo, isso mesmo, no domingo, às 11 horas da manhã e, claro, na segunda-feira, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!